Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre um novo segmento, um novo setor de empresas aqui no canal. A gente tinha falado sobre fundos imobiliários, setor de banco e também de energia. Hoje a gente vai falar sobre o setor de saneamento básico no Brasil, onde a gente tem as três maiores empresas, as três principais empresas de saneamento básico no Brasil, que é a Copasa, que é uma empresa de saneamento de Minas Gerais. A gente tem também a Sabesp, talvez a maior que temos em termos de patrimônio, justamente por se localizar em São Paulo. E também temos a Sanepar, essa empresa que fica localizada no Paraná e talvez na Bolsa de Valores esteja entre as queridinhas no setor de saneamento. Bom, para esse vídeo de hoje, a nossa proposta é apresentar uma dessas empresas e nos vídeos seguintes apresentar as demais. Mas hoje a gente vai falar sobre a Sabesp e depois de apresentarmos as três empresas, levaremos alguns pontos em consideração em relação às três e escolheremos uma para adicionar à nossa carteira. Bom, aqui a gente está mais uma vez no site da Status Invest para fazer o recolhimento de algumas informações a respeito agora da Sabesp, certo? E o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é justamente o yield dessa empresa nos últimos 12 meses. Um dividendo bem abaixo do que as demais empresas que a gente apresentou nos outros vídeos. Um dividendo abaixo dos 2%, certo? E com uma valorização de mais de 5% nos últimos 12 meses. Essa valorização aqui, ela pode ser encarada também por conta de algumas informações, né? Algumas declarações do governador Tarcísio lá em São Paulo, onde ele está muito com a privatização da Sabesp. Ele mesmo já afirmou que o governo tem bastante interesse em privatizar a Sabesp. E no mês passado, as ações da Sabesp teve uma alta na B3, justamente por conta dessas declarações de privatização. Mas se a gente for analisar agora, nesse mês, a empresa acumula uma desvalorização de quase 4%. Por quê? As declarações a respeito de privatizações, né, elas de fato movimentam o mercado e acabam atraindo novos olhares, né, de outros investidores a respeito daquela empresa, né? Novos olhares voltados para aquela empresa. Mas isso não é suficiente, ou isso não diz se a empresa é boa ou é ruim. Talvez dê uma nova perspectiva de crescimento para a empresa, mas só a declaração não é suficiente. Aqui a gente tem umas informações a respeito da situação, né? O nível dos reservatórios da Sabesp, por ser uma empresa de saneamento básico, é de se esperar que ela possua reservatórios de água. A gente pode contar aqui que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reservatórios, onde a média desses reservatórios está em 84,6%. Outras concorrentes no cenário agora nacional, né? Porque essa empresa atua no estado de São Paulo, mas se a gente pegar uma outra empresa que atua em outro estado, como por exemplo a Sanepar, a gente vai ver que os reservatórios da Sanepar estão todos 100% cheios. Então nesse quesito, a gente vai ver no outro vídeo da Sanepar, a Sanepar já está ganhando para a Sabesp nesse quesito de reservatório. Uma outra coisa que a gente vai analisar aqui com respeito aos proventos da Sabesp é que realmente não só em 2022, né, mas como em 2021, 2020 e 2019, a empresa de fato tem um histórico de não pagar bons dividendos. Quando eu falo não pagar bons dividendos, é que por mais que esse em 2020 tenha sido mais de R$ 1,30, você percebe que a empresa só distribuiu esse provento,
Mesma coisa em 2019, teve apenas uma distribuição de proventos. Também em 2021, que foi uma distribuição muito pequena, mas isso se dá pela crise hídrica que o país estava passando realmente do fim de 2020, também em 2021. Mas em 2022, mesma coisa, foi apenas uma distribuição de proventos. E se a gente vê, são todos em forma de JCP. E isso para esta carteira que a gente está avisando, o recebimento de proventos mensalmente ou trimestralmente, ou pelo menos uma vez no ano, mas contanto que seja uma porcentagem boa do tanto que você tem em carteira. Acredito que a Sabesp já não seja tão interessante nesse quesito. E aqui também está o payout da empresa. O maior payout nos últimos 5 anos foi de 27,94, que inclusive, se a gente perceber, foi em 2018, 2019, 2020 e 2021 também. Já em 2022 reduziu a zero, mesmo com um lucro alto com relação a 2021 e 2020. A empresa voltou a ter lucro maior em 2022, superando 2020 e 2021, mas o payout da empresa foi zerado. É uma empresa com patrimônio líquido muito grande, de 27 bilhões, bem maior do que o patrimônio líquido da Copasa e da Sanepar, inclusive juntos, os patrimônios das duas outras juntos não superam o patrimônio líquido da Sabesp. É uma empresa que 50% das ações ficam com o governo do estado de São Paulo, e a privatização está justamente nesse quesito, com o marco do saneamento, com o marco legal do saneamento básico, surgiram novas oportunidades para os estados trabalharem junto à iniciativa privada, ou até facilitar e incentivar a privatização de empresas de saneamento para que possa proporcionar melhores serviços à população. Mas para isso é preciso estudar melhor qual é a proposta, ou quais são as propostas que o governo visa em privatizar a Sabesp, e se for o caso da empresa melhorar no futuro, talvez seja uma boa para se pensar a longo prazo a Sabesp, mas até então a Sabesp não me traz as qualidades nos aspectos que eu procuro, que é a distribuição de proventos e uma margem de crescimento interessante também. E por ter todos esses ruídos aí acerca da privatização dela, se torna de certa forma uma incerteza saber qual será o futuro da empresa. Enquanto está nas mãos do governo de São Paulo, a gente já viu que não é uma boa pagadora de dividendos. Vamos ver, caso seja privatizada, a ideia é que em 2024 essa empresa já esteja privatizada, se tudo der certo. Então, quem sabe no futuro, talvez ela performe melhor no segmento do saneamento. É uma empresa que, pelo menos no site do Reclame Aqui, a nota do consumidor para ela é baixíssima, abaixo da metade, 4,5, ou seja, talvez não seja uma empresa que preste um serviço tão bom lá, de acordo com a própria população de São Paulo. No entanto, como eu já falei a respeito do marco legal do saneamento, essas três empresas, tanto a Sabesp, quanto a Copasa, quanto a Sanepar, já elevaram seus planos de investimento para 46 bilhões, e isso visa, é claro, a parceria com a iniciativa privada, captar novos recursos e também promover uma melhor qualidade no serviço de saneamento público para a população. E esse planejamento é até começando nesse ano 2023 a 2027. E é claro, se tudo der certo, essas empresas em conjunto irão lucrar muito, irão lucrar bastante, porque a gente sabe que a iniciativa privada sobrevive do lucro. Então, se essas empresas buscarem esses investimentos, inclusive a Sabesp, elas irão ter bastante lucro. E quem sabe no futuro essa empresa possa distribuir proventos aos seus acionistas a partir desse lucro. Sem falar que, ainda na Sabesp, a Sabesp possui um PVP de 1,21. Tanto a Copasa, tanto a Sanepar estão bem mais descontadas do que a Sabesp.
estão com PVP na casa de 0,5 a 0,8 e a Sabesp está entregando pouco aos seus acionistas, certo? A perspectiva do momento é a privatização, mas mesmo assim esse PVP não condiz com outras empresas de saneamento que trabalham muito bem em outros estados do Brasil. Então, esse PVP da Sabesp também não me agrada. Esse preço de R$ 48,00, ele não está interessante para mim a respeito dessa empresa, justamente porque teve também um lucro que não foi por competência da empresa, mas sim por conta de rumores acerca da privatização. E o dividendo realmente ele é a coisa que mais me desagrada. Mesmo que a empresa tenha uma estrutura estatal, né, dificilmente a gente vê uma empresa estatal quebrando. A gente pode ver uma empresa estatal até dando prejuízo, mas quebrar é muito difícil. Mesmo assim, não me agrada nem esse dividendo, nem esse valor por cota dessa ação. Uma outra coisa também que não me agrada são os mananciais da empresa por não estarem completamente cheios. É claro que o inverno ainda está chegando, ainda vai chegar aqui no Brasil, mas quando a gente avalia as outras empresas que estão com seus mananciais cheios, a Sabesp fica para trás nesses quesitos e no momento não seria uma empresa que eu incluiria na carteira. Então é isso, pessoal. Hoje a gente falou sobre a Sabesp. Próximo vídeo é provável que a gente fale sobre a Sanepar e em seguida sobre a Copasa. E sendo assim, a gente vai encerrar a discussão sobre essas três principais empresas do saneamento básico no Brasil. E em seguida a gente decide qual delas a gente vai incluir na carteira no próximo aporte ou quem sabe num aporte posterior, porque vou decidir ainda se o próximo aporte eu aproveito para baixar o preço médio das ações que já temos em carteira ou incluir novas ações em carteira. Então é isso, pessoal, até o próximo, espero que tenham gostado e até mais. Tchau.